bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer muito por ter aceito o meu convite para essa entrevista. E se você puder iniciá-la falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, inclusive como jornalista, e dando ênfase à época que você apresentava o Aqui e Agora. Bom, Cris, na verdade, a comunicação chegou na minha vida num momento que eu estava passando até por uma certa frustração, né? Porque eu achei até aos 18 anos de idade que eu seria jogador de futebol profissional. Treinei no Juventus, treinei no São Paulo, mas aí eu tive um problema sério no tornozelo e fui até aconselhado a parar porque eu não seria um jogador que teria uma sequência muito boa de partidas, enfim e tal, até porque a medicina esportiva naquela época não era tão avançada como hoje. Como eu já tocava, né, já tinha feito um curso de teatro, eu comecei a ir para estúdio, tocar, enfim, fazer algumas coisas, quando eu comecei também a me interessar pelo jornalismo. Aí fui para a faculdade de jornalismo e aí fui, como todo jornalista, ou enfim, todo comunicador, na minha época, começava, eu nascido em São Paulo, criado em São Paulo, morando em São Paulo, na minha época a gente começava pelo interior, e eu fui começar lá na Rádio Morada do Sol, de Araraquara, e no Jornal Diário de Araraquara. Até porque a família da minha mãe tinha uma fazenda perto da usina Tamoio e a gente tinha um envolvimento muito grande, a família Morgante tinha um envolvimento muito grande com a cidade de Araraquara. Aí dali fui para Limeira, enfim, fui galgando alguns degraus, fui subindo uns degraus e acabei na Rádio América, sendo convidado para vir para a Rádio América, aonde eu cheguei a ser diretor artístico. A rádio era uma rádio eminentemente musical e eu fui diretor artístico da rádio. Ali eu conheci o Gugu. Por quê? Porque eu tive a ideia de trazer o Gugu, que estava fazendo sucesso na sessão premiada e já com o programa Viva a Noite no SBT, eu tive a ideia de trazer o Gugu para fazer um programa de rádio. E a gente deu certo ali no programa, enfim. Bom, saí dali, o Gugu continuou, eu saí, aí fui desenvolver de novo, o que eu já tinha feito no interior, a minha carreira de jornalista esportivo. E acabei sendo o locutor esportivo da Rádio Bandeirantes, da equipe do Fiore Gilhote, que era uma das grandes equipes do Brasil. Era a equipe do Osmar Santos, do Garotinho no Rio de Janeiro, enfim, e do Fiore Gilhote na Rádio Bandeirantes em São Paulo. Fiquei ali até que um dia, por uma dessas coisas, né, do destino, e eu acho que na vida nada acontece por acaso, eu fui até ajudar um amigo meu, que era repórter também da Bandeirantes, meu querido amigo Sérgio Carvalho, uma coisa que ele queria com o Gugu, e o Gugu acabou, para encurtar a história, me levando para a televisão. Aí eu fui para o SBT, onde fiquei muito tempo e trabalhei, fiz muitas coisas no SBT e acabei, até por determinação direta do Silvio, como âncora do Aqui Agora, que foi um programa de jornalismo popular da década de 1990 e que fez muito sucesso, ganhando continuamente da Rede Globo de televisão, que ia num horário difícil, até que era o horário de novelas, enfim, mas aí fizemos um trabalho muito bom. O Aqui Agora, diferentemente do que as pessoas pensam, não era um programa estritamente policial, era um programa, era uma revista diária. Porque o Aqui Agora tinha música, tinha, enfim, fatos que aconteciam, tinha denúncias e tinha a polícia também, evidentemente. O Aqui Agora foi o programa que me projetou, né? O programa que me deu sucesso no Brasil inteiro. Fiz o programa até 1996, dali fui, até porque já tinha algumas aspirações. Eu fui candidato a vereador e eleito vereador na cidade de São Paulo, me desiludi muito com a política, mas continuei depois da minha legislatura, voltei a fazer trabalhos na área de comunicação. E hoje eu sou muito feliz apresentando um programa de sorteios na Band do Litoral, né, um programa de um título de capitalização chamado Cap Legal Litoral, que, diferentemente do Aqui Agora, fala muito mais de alegria, de felicidade, né, distribuindo prêmios e ajudando entidades assistenciais. Eu sou muito feliz do que eu faço e espero que a vida continue aí nessa área da comunicação e vamos tocando em frente. Em relação ao jornalismo, incluindo o jornalismo policial, quais foram os maiores desafios enfrentados e os momentos mais difíceis? Olha, Cris, Aqui Agora, como eu disse na resposta anterior,
não era um programa estritamente policial. Tinha polícia, tinha muita polícia, tinha o Gil Gomes, tinha o Wagner Montes, enfim, tinha muitos casos policiais. Gil Gomes, para mim, foi o maior repórter policial de todos os tempos, o maior contador de histórias desse país. Eu tive a felicidade de poder levar para a televisão, né, de poder estar na televisão com uma das pessoas que tinha sido um dos meus ídolos na minha adolescência, no início da minha fase adulta, porque eu gostava muito do Gil no rádio, do jeito que ele contava a história. E o Gil, se não tivesse sido repórter policial, seria jornalista em outra área e contaria a história do mesmo jeito, porque o Gil, para mim, foi o maior contador de histórias que o Brasil já teve. Mas voltando à reportagem policial, a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Eu costumo dizer o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado quando você faz uma coisa ligada diretamente ao jornalismo policial, para que você não fale 99% do tempo que as coisas são ruins na vida, porque não são. A vida, na verdade, Cris, ela é 99% boa. Mas quando você mostra 99% das coisas ruins, a vida passa a ser 99% ruim para aquela pessoa que está vendo. E isso é deprimente para as pessoas. Mas, infelizmente, o ser humano é uma experiência que ainda precisa se aprimorar e que, infelizmente, comete muitos delitos, muitos crimes, crimes hediondos e, enfim, o jornalismo policial tem aí, né, a sua importância de relatar, sim, mas tem que saber, a gente tem que saber muito como relatar isso, sabe? Porque às vezes você pode até colocar pessoas aí, né, como culpadas, né? E na verdade, às vezes até você prejudicando pessoas inocentes. Mas o jornalismo policial tem que existir, evidentemente, porque as coisas acontecem desse jeito também na vida da gente. Ivo, quais foram as maiores vitórias da sua vida? Cris, graças a Deus eu tive muitas vitórias, mas também como todo ser humano eu tive muitas derrotas, tive muitos fracassos também. Eu acho que a gente é feito de vitórias, de sucessos, de derrotas, de fracassos, enfim. Mas eu não tenho a menor dúvida, das minhas maiores vitórias. As minhas 3 maiores vitórias na vida, e isso eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, com tudo que me aconteceu, com sucesso, enfim, com o sucesso financeiro, o sucesso como homem de comunicação, de tudo que me aconteceu, as minhas 3 vitórias foram os meus 3 filhos. São os meus 3 filhos. O Luiz Gustavo, o Tomás e o Davi. Por que são as minhas 3 vitórias? Porque você ser pai é uma das maiores vitórias que você tem no mundo. E eu costumo brincar dizendo que cada vez que você tem um filho é um drible que você dá na morte, porque vai ficar um pedacinho seu aí, não é verdade? Então eu tenho 3 pessoas maravilhosas que eu ajudei a construir, que eu ajudei a criar e que espero que tenha feito um bom trabalho, né? Mas as minhas 3 vitórias são os meus 3 filhos. Fale um pouco também sobre a importância do jornalismo em meio à pandemia. É assim, Cris, eu acho que o jornalismo tem o dever de informar. Mas o repórter, o comentarista, o apresentador de telejornais, ele tem que tomar um cuidado muito grande com uma coisa. O jornalista não faz a história, não é ele quem faz a história, ele reporta a história. E quando você começa a fazer um jornalismo com um viés político, de ideologias muito grande, você começa a cair nessa história de construir, de querer fazer a história. E eu acho que aí é que os jornalistas, a maioria deles, claro que tem exceções, estão pecando. Primeiro, fazendo o seguinte, colocando, né, o viés político acima da pandemia. Segundo, né, fazendo com que as pessoas, né, acreditem, é aquele negócio que eu te falei de mostrar o 99% ruim, né, e deixar de mostrar as coisas boas. Então a gente tem informações, notícias o tempo todo de mortes, claro que a gente tem que saber, mas a gente tem que também, como jornalista, fazer com que a pessoa tenha o outro lado da história.
Para a gente ter uma ideia, a gente tem acho que aproximadamente 10 mil mortes no Brasil, mas tem 80 e tanto por cento das pessoas que foram acometidas, das pessoas que foram contagiadas e que manifestaram os sintomas e que precisaram de cuidados, a gente tem 80 e tantos por cento de pessoas reabilitadas, de pessoas curadas. Só que eu sei, como jornalista, ou como homem de televisão, ou como homem de um informativo que depende de audiência, que dependia de audiência, como aqui agora, como todos os outros dependem hoje em dia, eu sei que a morbidez do ser humano é muito grande. Então, o que é ruim, a notícia ruim, é melhor que a notícia boa. Traz mais audiência, não é que é melhor, traz mais audiência que a notícia boa. Mas eu acho que esse viés político, esse desvio político que as redações estão querendo dar ao momento é muito ruim para o jornalismo brasileiro. Nesse momento de confinamento domiciliar e isolamento social, qual é o melhor caminho, na sua opinião, para se preservar a inteligência emocional? E como você tem lidado com esse momento? Olha, eu estou aqui no isolamento social, né? Eu moro em São Paulo, eu tenho o sorteio que eu faço no litoral, eu tenho descido uma vez por semana para fazer o sorteio lá que eu tenho que fazer no domingo na Band, lá no litoral, o sorteio do CAP Legal Litoral. Eu tenho cumprido o meu isolamento social. Acho que teríamos outras formas de fazer isso, mas eu não discuto isso nesse momento. Estou cumprindo e posso contrair. Por que não? Posso contrair o vírus, posso ser contagiado pelo novo coronavírus. Por que não? Não é verdade? Eu tenho também essa possibilidade e penso nela, mas procuro fazer com que não aconteça, diminuir a possibilidade de acontecer. Quando a gente começa a entender um pouco da inteligência emocional, que é principalmente, né, que é por princípio, que é originariamente a colocação dos nossos sentimentos e o domínio que a gente tenha sobre os nossos sentimentos, a gente tem que entender que nesse momento a inteligência emocional é importantíssima. Por quê? Porque evita o desespero, né? Porque evita a histeria, porque evita um monte de coisas. Claro que ninguém fica alheio, ninguém é alienado. Claro que eu estou vendo, estou sentindo o momento que nós estamos vivendo. Mas daí a você criar histeria, desespero, vai uma distância muito grande. Então aí, nesse momento, é importante que você desenvolva, que você continue, né, desenvolvendo a sua inteligência emocional. Que eu repito, basicamente, né, na sua principal teoria e na sua principal prática, a inteligência emocional nada mais menos é do que os domínios dos nossos sentimentos, das nossas sensações, né? A gente tem problemas, né, com sentimentos que a gente tem gente que domina melhor o medo, tem gente que domina melhor a ansiedade, tem gente que não domina a ansiedade, então você tem que aprender a dominar as suas sensações, a dominar os seus sentimentos, e é por isso que a inteligência emocional tem que ser preservada nesse momento e eu procuro fazer com que isso aconteça. Como empresário, quais conselhos você nos dá para que essa crise econômica, agora mais potencializada, afete o menos possível as nossas vidas? Nós vamos sofrer um problema muito grande depois que isso aqui passar. Já estamos sofrendo um problema grande, claro, com a pandemia, mas nós vamos sofrer um problema que talvez seja até maior, que é o encaixe econômico, né? Que é o problema, né, econômico que nós vamos ter e que tenham certeza todos vocês, e tenha certeza você, Cris, é um problema que poucas vezes a humanidade passou. A humanidade já passou por diversos problemas, diversos grandes problemas de desvios econômicos, que não vale a pena ficar citando agora, mas nós estamos vivendo e vamos viver mais ainda quando acabar essa pandemia, quando a gente passar por esse obstáculo, por esse problema seríssimo que nós estamos passando, nós vamos viver um problema econômico muito grande. Por quê? Porque dessa vez as coisas estão paradas, as coisas estão cessadas. E isso é uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque o oportunismo econômico vai acontecer, porque você vai ter que dar um valor muito maior a
qualquer quantia de dinheiro que você tenha, porque você vai ter milhões e milhões e milhões de pessoas, empresários, industriais, enfim, né, de comerciantes no mundo quebrados, falidos. Então a gente vai ter sim um problema sério. O que a gente não pode deixar que aconteça é que esse problema, por oportunismo político de algumas pessoas que já têm se manifestado politicamente, não tem o menor, sabe, não tem o menor problema com isso que está acontecendo. O que eles querem é resolver os seus caminhos políticos, né? A gente sabe, né? O governador de São Paulo querendo falar mal do presidente porque quer ser presidente, não era hora de pensar assim. E, enfim, outras tantas pessoas que estão aí na área política e que têm feito trabalhos nesse sentido. Então eu acho que a gente vai ter que ter muita serenidade, principalmente o empresariado vai ter que ter muita serenidade. E nesses momentos, historicamente, na história da humanidade, você precisa ter muita criatividade. Então você que é empresário, você que é industrial, ou você que é comerciante, né? Você também que é um profissional autônomo, procure exercer, procure exercitar, não é exercer, procure exercitar bem a sua criatividade, porque a criatividade é importantíssima nesse momento. Nós estamos vivendo um momento não tão fácil. E nós precisamos tentar nos adaptar da melhor maneira possível. E para isso a gente, às vezes, precisa de alguma frase que nos motive, de algum texto que nos impulsione, que nos dê uma motivação e força para não desistir. Tem até uma frase que diz que o que não mata, fortalece. E você, tem alguma frase motivadora para nós? Fale um pouco sobre ela. Olha, Cris, eu tenho uma frase que me acompanha. E foi uma coisa gozada, uma coisa engraçada, né? Porque eu um dia estava ouvindo um dos discos, e que eu acho que é o melhor disco da carreira musical da Maria Bethânia, que ali por volta da década de 70, né, de 1970 ali, ela lançou um álbum, um LP, né, duplo, que na época era um long play, né, que era um disco de vinil grande, duplo, chamado Drama. E aí eu abri, né, aquele álbum, assim, né, e no meio do álbum tinha uma frase que acompanha a minha vida e que eu acho muito bonita e que eu acho que define muito como a gente tem que passar pela Terra. E a frase diz o seguinte: se um dia te perguntarem como atravessar a vida, responde: como o equilibrista em cima do arame. Impetuosamente, perigosamente, mas acima de tudo, belamente. Ivo, mais uma vez, muito obrigada por nos ceder essa entrevista, por suas respostas, pela sua opinião, pelos seus esclarecimentos. Até a próxima e tudo de bom para você. Muito obrigada.